Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena, e este é o Dri ao quadrado. Hoje a gente vai falar de um tema que aflige os nossos pacientes com câncer, mas em especial as mulheres, a famosa alopécia. Dri, fala o que é alopécia? Alopécia é a perda ou a queda de cabelos e pelos por qualquer causa, né? Pode ser uma causa senil, ou seja, a idade, pode ser uma causa hormonal, pode ser uma causa psicológica, estresse, ou pode ser uma causa medicamentosa também. E aí a quimioterapia entra nessa parte medicamentosa. Agora, é interessante que vocês deveriam saber que a alopécia ela não está relacionada diretamente com o tipo da administração do medicamento. Eu não sei você, Dri, mas eu vejo com frequência a paciente perguntar assim para mim, doutora, aquela medicação vermelha eu vou fazer? Vai cair o cabelo? Por quê? Porque é uma coisa meio que popular, né? Se a quimioterapia é vermelha ou tem cor, azul, amarela, que a gente sabe que algumas quimioterapias têm Algumas são, né? cor, está relacionado com a perda do cabelo. Mas não é verdade, não é isso? Não, não é verdade. Tem algumas quimioterapias que eles são classificadas nos bozinhas, né, Dri? E cai o cabelo também, né? Na verdade, o mecanismo de queda relacionado à quimioterapia é porque a quimioterapia, a ação dela é nas células que estão se dividindo, né, muito rápido. Então, aquelas células que se proliferam muito rápido. E aí o cabelo é uma dessas células, né? Então, a quimioterapia Exato. vai lá e age bem naquele bulbinho ali do cabelo, que faz com que ele nasça, né? E nasça outro fio no lugar dele. Então, como aquela divisão é muito rápida, e dos pelos em geral, né? Porque não cai Uhum, só cabelo também, cai uhum. sobrancelha, cai cílios, cai pelo do corpo, cai pelo pubiano, então pode cair todos os pelos, a depender da quimioterapia que o paciente usar e da dose e do jeito que é o esquema, né? Então é por isso que cai, porque as células que estão se dividindo muito são atingidas, do mesmo jeito que as unhas podem ser atingidas, a mucosa pode ser atingida, né? Então, eu falo o seguinte: são 3 efeitos colaterais mais intensos, digamos, que a gente vê com algumas quimioterapias, que eu percebo que são os que eu mais facilmente explico por que o cabelo cai. Então, como você já falou, Dri, a quimioterapia, algumas, não são todas, têm um mecanismo de ação em que vão no ciclo da célula, interromper o ciclo da célula e fazer com que o cabelo caia, porque o cabelo é uma célula que está sempre em crescimento, não é isso? Por Isso outro aí. lado, também tem outras células que têm crescimento do mesmo jeito, como você falou, a mucosa da boca, a mucosa de todo o trato gastrointestinal e as células do sangue. Então, quando a gente tem assim, mucosite, toxicidade hematológica. Quando você olha para o paciente, se ele tiver de boca fechada, você não vê que ele tem mucosite. Você não sabe que ele tem perda ou diminuição dos glóbulos brancos, mas você vê que o cabelo cai. Então, dos efeitos colaterais assim mais intensos, talvez os mais graves, o cabelo ele é o que a gente mais vê. Os outros a gente não vê. Então, o paciente acaba entendendo um pouco melhor. Não, e o que mais impacta também, né, na qualidade de vida, muitas vezes, não na qualidade de vida, mas eu acho que tem uma coisa que o tratamento oncológico, e principalmente o oncohematológico, onde a gente usa muito o corticoide também, Hum. tem uma alteração da aparência já, né, do paciente, então a gente sabe disso, ou perde muito peso, ou fica com a cara de lua cheia, que a gente chama que é a cara do corticoide, e Uhum. aí a queda do cabelo é mais um estigma, né, do tratamento oncológico. Então, quem nunca, né, viu por aí uma pessoa andando na rua sem cabelo ou com lenço no cabelo e imediatamente já pensou, essa Sim, pessoa está fazendo um tratamento de quimioterapia. Então vira um exatamente. estigma e isso é muito difícil para algumas pessoas lidarem, né? Com certeza. Por outro lado, eu também é importante lembrar o seguinte: algumas coisas. Temos hoje uma fase de tratamentos oncohematológicos, seja para tumores sólidos e tumores hematológicos, de drogas orais também. Então, Uhum. muitas das vezes a gente imagina assim, bom, porque o medicamento é oral, o cabelo não cai.
E não é verdade. Você tem capacidade de ter drogas orais que caem o cabelo todo e tem drogas quimioterápicas venosas que não cai cabelo nenhum. Nada. Então, é importante as pessoas entenderem que não está relacionada à via de administração, à cor do medicamento, mas sim ao mecanismo de ação. Isso é que é importante a gente passar para os nossos doentes, né? Sim. E as doenças, antigamente, né, a gente sempre falava assim, a doença oncohematológica é muito difícil a gente tratar sem que caia o cabelo, né? Porque as células se reproduzem muito mais rápido, né? Se dividem muito mais rápido. E enquanto que tinha muitos tumores sólidos que já era possível tratar sem que caísse o cabelo. Mas hoje a gente tem um monte de opções de tratamento, desde que elas sirvam com qualidade para o seu diagnóstico, que podem não cair o cabelo, né? Então, acho que a gente tem muitas opções hoje que vão fazer com que não caia o cabelo, né? Claro. Tanto de drogas orais, que podem ou não cair o cabelo, mas as mais novas não têm esse efeito colateral, e do que a gente chama de terapia-alvo, né, Dri, ou Sim. imunoterapia. Essas raramente têm um efeito colateral, a não ser que sejam combinadas com outras drogas, de cair o cabelo, né? O que eu acho importante, no momento em que você vai atender aquele paciente, independente, aqui vale a pena dizer também, independente se é homem ou mulher, é porque essa questão da queda do cabelo é uma coisa que pode sim incomodar o homem. Tem Sim. homens muito vaidosos que o cabelo tem um papel muito importante na autoestima. Então, o Sim. importante é conversar com o seu paciente, ver quais são as angústias que ele tem em relação à questão do cabelo e oferecer, eventualmente, opções, mesmo que sejam opções temporárias. Por exemplo, peruca. Tem até, por exemplo, no INCA, eu me lembro que tinha um banco de perucas, que era uma coisa Sim, importante, tem sim. né? Os lenços. E uma outra coisa que hoje cada vez mais as pessoas acessando a internet observam é que para determinados tumores, não são todos, a gente tem a crioterapia. Quer falar um pouquinho? A crioterapia é uma touca, né, que faz com que diminua a temperatura no couro cabeludo e aí com isso diminui a circulação daquele medicamento, circulação de sangue em geral e também a circulação do medicamento diretamente no couro cabeludo. E aí diminui a queda, né? Eu acho que uma coisa importante da gente falar, só para a gente entrar no gancho da touca, é que assim, cada paciente responde de um jeito. Então não é porque não caiu o seu cabelo que a sua quimioterapia não está funcionando. E Exato. não olhe para o vizinho que está fazendo químio na cadeira do lado, porque primeiro você não sabe o que ele está fazendo de químio. Segundo, cada um vai cair de um jeito o cabelo, né? Então não é todo mundo que perde o cabelo completamente, mesmo que a quimioterapia seja a mesma. Então alguns perdem um pouco, alguns têm falhas, outros caem completamente, perdem sobrancelhas, cílios. Então isso é muito de cada um. E a touca também é muito de cada um, né, Dri? Porque a touca não é assim, com certeza vai usar a touca e com Não. certeza não vai cair nada do cabelo. Ela vai reduzir a queda Sim. e ela serve para algumas doenças, como você Uhum. falou, não são para todas, e a gente raramente indica nas doenças Exatamente. oncohematológicas onde a Isso, gente não pode diminuir essa circulação no corpo todo, né? Quer falar um pouquinho exatamente. sobre isso, Dri? Isso é importante, porque muitas vezes você tem um paciente que já ouviu falar da touca, mas ele tem uma doença, principalmente as doenças oncohematológicas, que não é aconselhável. Por quê? Porque a gente precisa que o sangue circule nessa região, para que a gente não tenha doença recidivada ali. É Exato. diferente de uma mulher jovem com câncer de mama, que você pode sim oferecer e deve usar a touca. Mas, como você falou, varia de pessoa para pessoa, de tumor para tumor, e nas doenças oncohematológicas não é recomendável. Não é É isso? recomendado. E não são todos os serviços que têm disponível também a Sim, touca, sim. né, Adri? A gente tem que pensar nisso, né? A maior parte dos serviços do SUS, por exemplo, não tem a touca disponível, Não, e não são todos os serviços privados que têm também. Então, a saúde isso. suplementar também não dispõe em todos os lugares da touca, né? Não, e o São alguns convênio, de um serviços. modo geral, não aprova. Tem que levar Não em aprova. consideração que é uma terapia cara, que tem que ser explicado para o paciente também, porque isso é uma coisa que é considerado fora do padrão de um tratamento oncológico, E né? é um tratamento estético, na verdade, né? Exato. Não é um tratamento oncológico. E aí o que eu acho que é mais importante de tudo é
deixar o paciente tranquilizado de que o cabelo volta a crescer, aquilo é absolutamente temporário. Tem É. pacientes, inclusive, que entre os ciclos o cabelo cresce, né? O paciente percebe isso, ele estava totalmente careca, para um ciclo, demora 21 dias para o próximo, já tem um tequinho de cabelo ali, Esse. E aí né? ele E aí chega depois até cai de feliz, né? novo. Doutor, olha só, meu cabelo caiu. Uma má Então, notícia, ele vai cair novamente. exato. E enquanto tem outras quimioterapias, principalmente para as leucemias, por exemplo, tem alguns tipos de leucemia que, como em cada ciclo as drogas mudam, tem pacientes que fazem a primeira parte do Uhum. tratamento, o cabelo cai completamente, e depois o cabelo já começa a cair, e as próximas quimioterapias cai menos o cabelo. Então, assim, é muito variável isso, né? Ou então cresce todo o cabelo de novo, vai cair lá na frente. Então, eu acho que o mais importante é a gente dar segurança para o paciente de que ele não vai ficar careca para sempre, né? Uhum. E tem algumas particularidades, né, Dri? Tem pacientes que tinham cabelo liso, cabelo volta cacheado, tinha paciente que tinha cabelo cacheado, volta É liso, era verdade. grisalho, volta preto, né? Então tem essas coisas assim Exatamente. que eles voltam muito diferentes, né? Mas é assim, o importante que eu sempre ouço é que a gente passe isso, como você falou, de segurança, mas não minimize a dor do paciente Não, pelo fato que nunca. está caindo. Ou seja, eu ouço às vezes, ouvi até meus residentes e chamava a atenção o seguinte: não diga para ele, não, não, cair cabelo não é nada, não. Não é isso. É como você falou, fornecer informação, entender por que cai e conversar de que vai voltar a crescer e que pode ficar diferente. Leva tempo? Leva. Mas hoje é mais importante para você que está tratando, você tratar com aquela droga, independente se cai ou não o cabelo, mas não minimizar a dor, porque a autoestima Sim. faz parte do tratamento também. E faz parte da qualidade de vida, né? Com Autoestima para certeza. tudo, você vê a gente. E eu acho que tem algumas preocupações que a gente não leva em conta, porque não estão acontecendo com a gente. Então, é a coisa da empatia mesmo, se colocar no lugar, né? Vestir os calçados daquela pessoa e entender que aquilo realmente não é confortável. E não é confortável, porque muda muito a sua percepção de você mesmo, né? Às vezes você faz um Exatamente. corte, pensa assim, ó, às vezes você faz um corte de cabelo um pouco mais radical, o tanto que aquilo muda a percepção de você mesmo, Sim, sabe? exatamente. Então Essa, é isso. essa, essa, essa questão que você colocou da percepção, da pessoa olhar no espelho e de um dia para o outro ela passar a mão e o cabelo cair, tem um impacto muito grande. Então, por favor, sempre pense no momento que passar a informação para os seus pacientes que isso ele tem um significado muito grande para ele, mas também tem um motivo, e o motivo faz parte do tratamento e que vai passar, não é Sim, isso? vai passar. Eu acho que Isso o aí. mais importante aqui é vai passar e temos alternativas. Procure um dermatologista durante o seu Sim, tratamento também, porque o dermatologista sempre pode te ajudar, inclusive na saúde do couro cabeludo que fica exposto sem cabelo naquele período, que não era um couro perfeitamente. cabeludo acostumado, né? Uhum. Tem algumas coisas que são muito interessantes em relação aos pacientes que perdem todo o cabelo, que é o frio é muito diferente para a pessoa que não tem cabelo e para a pessoa que tem cabelo. Então, aquilo faz diferença, né? Evitar sol naquela nova careca que está ali, porque é Isso. uma pele muito sensível. Então, acho que consulta com o dermatologista para quem consegue é excelente, né? A gente ter esse apoio do dermatologista para quem vai perder muito cabelo e ficar tranquilo de que o cabelo volta, né? Eu tenho até um caso de uma paciente adolescente, os adolescentes são sempre os extremos, né? É. Ou ficam muito arrasados e não se adaptam às perucas, é difícil, ou é que nem essa paciente que a gente tinha com a LLA, que ela tinha uma peruca de cada cor. Então, cada dia da semana que ela ia lá, ela era um dia verde, outro dia amarelo, outro dia azul, outro dia pink, daí tinha um dia que era loira até o cabelo, tinha um dia que era grisalha, Joãozinho. Então, assim, tinha de tudo. Então, eu acho que a gente tem muitas opções hoje, né, Dri? Isso. E você falou é bacana porque tem um filme sobre isso, sobre justamente a percepção da mulher diante da queda do cabelo relacionada a um tumor, que ela justamente ela se adapta, se adequa à vida dela usando cada dia uma peruca de uma cor. Eu acho esse filme bastante interessante. Agora Como eu não me chama o lembro filme, o você lembra? nome, mas é mais ou menos como sua adolescente foi. Depois a gente coloca na legenda Isso, eu vou do colocar na YouTube, do legenda. podcast, o nome do filme para o pessoal assistir. E é isso. Então, acho que a gente pode acabar aqui falando. Sim. Nós vamos agora inaugurar também essa semana o nosso Telegram.
para o pessoal da área de saúde. Então, se você é da área da saúde, médico, residente, estudante de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapeuta, que estejam interessados, olhem no link embaixo, tanto do podcast quanto do YouTube, o nosso link para o Telegram e nossos links do Instagram. Comentem, deixem seus comentários e até a próxima. Certo, Dri? Certo, Dri. Até a próxima. Um beijo. Beijo.